convidamos o professor Paulo José de Medeiros, do Departamento de Medicina Integrada desta universidade e membro da Associação Brasileira de Urologia. O Dr. Paulo já está aqui conosco. Aqui, Dr. Paulo, por favor. Convidamos também a outra coordenadora geral do Sinteste, porque o outro é outro, né? Vânia Machado. Vamos receber esses. Vânia com Paulo. Convidamos também o professor André Pantoja, que está aqui com os alunos, participando. E registrar a presença dos dirigentes sindicais. Pode sentar, doutor Paulo, vamos sentar. Do Sinteste, tem Chiquinho, tem Ismael, quem eu vi mais? Sônia e outros que estão chegando. Os companheiros da base do Sinteste, técnicos administrativos na área da saúde aqui do UOL, de outros hospitais, MEGEC, Hospede, Edilene lá do AR de Santa Cruz, as companheiras de Santa Cruz, os estudantes de fisioterapia e demais presentes, convidados. Então vamos dar início. Passamos a palavra a Vânia Machado para fazer a saudação a todos e a todas. Para nós é uma grata satisfação estar hoje aqui realizando mais um seminário com relação à saúde do nosso servidor técnico administrativo ou de qualquer um outro servidor, e principalmente com a saúde do homem, né? E a gente sempre, a mulher é mais levada a se cuidar e do homem a gente sempre fica ao lado, né? Então dessa vez nós entramos enquanto Sinteste em duas campanhas da saúde feminina e da saúde masculina, Outubro Rosa, que é contra o câncer de mama, e o Novembro Azul, que é contra o câncer de próstata. Ambos matam muitos homens e muitas mulheres em todo o mundo. Então é para ver se despertar em cada homem, né, principalmente pelo tabu que existe, e a gente precisa estar quebrando esses tabus e cuidando da saúde e evitando, né, muito sofrimento. Cuidar da saúde significa evitar sofrimento. Então nós temos esse papel, e como o nosso sindicato representa a área do campus, mas também os 4 hospitais universitários, hoje são 3, né? E aí a gente está aí para fazer mais esse momento de acolhimento a cada um servidor e parabenizar pela iniciativa, né, os demais diretores por terem compreendido, então nossa direção por estar fazendo isso, e também a cada um participante que teve a disponibilidade de estar aqui presente para aprender, e a gente pede que seja um multiplicador das informações aqui, a começar pela sua família. Então sejam bem-vindos, nós agradecemos a participação de todos e todas aqui nesse recinto. Muito obrigada. Bom dia a todos. Em nome do Instituto do Cérebro e da Faculdade de Maurício Nação, eu só queria agradecer esse convite do sindicato. Nós que somos da saúde sabemos que isso é um assunto bem relevante para a sociedade, e vocês estão de parabéns por essa iniciativa. Obrigado pelo convite, pela campanha. E agora sim, vamos passar para o professor Paulo José de Medeiros, que é do Departamento de Medicina Integrada e membro da Associação Brasileira de Urologia. Então, doutor Paulo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, e a palavra é sua. Bom dia a todos, e parabenizar a iniciativa do Sinteste, né, para ter essa oportunidade de falar aqui sobre as doenças da próstata. Lembrando que a saúde da mulher é um assunto que já vem sendo tratado há muito tempo, com políticas públicas nacionais, com envolvimento da sociedade. E há poucos anos é que a saúde do homem que realmente entrou em pauta no Ministério da Saúde, né? Se vocês se lembrarem, em 2008 foi lançada a Política Nacional da Saúde do Homem. E um detalhe era fundamental que, apesar de ter a mesma possibilidade de adoecimento da mulher, o homem ainda tem um agravante, que ele não gosta muito de médico, né? Ele realmente
ele tem um certo, digamos assim, um certo preconceito, porque acha que ele é infalível, não adoece, ou então porque acha que não tem condições de parar de trabalhar para ir no médico, ou então porque às vezes a gente não tem uma organização do sistema de saúde para atender o homem, né? Então, se vocês analisarem, assim, os homens, eles, geralmente, é lógico, hoje em dia as mulheres trabalham muito, mas que historicamente o homem sempre trabalhou mais, a mulher ficava tomando conta de casa, das crianças, né? O homem não tem paciência de esperar. Também não tem paciência também, é isso, verdade. E acontece que o horário que os postos de saúde funcionam são os horários que a pessoa está trabalhando. Então, a política nacional de saúde do homem, inclusive, ela queria, como cada ente, por exemplo, as prefeituras e os estados teriam que adequar os ambulatórios com relação ao horário, né, para o homem ser atendido, né, são das metas, né. Uma outra meta que é interessante é que posto de saúde parece ou é só feito para mulher ou só feito para criança, né, porque só tem foto de mulher, criança, e o homem chegava lá e achava que estava no lugar errado, né. Então tudo isso tem uma implicação e é lógico que isso é um trabalho, né, que vem sendo feito, e para ajudar esse trabalho foi criado também essa história do Novembro Azul, né? Então tem o Outubro Rosa, que lembra a saúde da mulher, e logo depois vem o Novembro Azul para chamar a atenção, né, para trazer a sociedade para discutir a saúde do homem, né? A saúde do homem ela implica basicamente em atendimento de problemas urológicos, né, mas também tem o atendimento de problemas relacionados ao tabagismo. O homem fuma mais que a mulher, e isso aí traz problemas de saúde respiratória, né? Assuntos relacionados a abuso de álcool também, então é uma das outras vertentes também da saúde do homem. E uma coisa bem interessante que a gente prefere que não aconteça com a gente, mas acontece muito com os homens jovens, que é a violência. Então, a saúde do homem, ela abrange violência automobilística, briga, uso de droga, assassinatos, porque o homem morre mais do que a mulher por causa disso. Ela engloba o atendimento do pneumologista por causa do cigarro, do médico hepatologista por causa da bebida, né? E o urologista também. Então, tudo isso é a saúde do homem. E aí, aproveitando o que é mais característico do homem, que é a próstata, eu preparei aqui uma apresentação sobre próstata, doenças da próstata, para a gente conversar, né? Esse é o tema em pauta do Novembro Azul. Lembrando que essa semana, por exemplo, na segunda-feira, o Congresso Nacional ele teve uma sessão pública para falar sobre o Novembro Azul. Inclusive, todas as luzes do Senado e da Câmara lá foram colocadas em azul para representar esse momento, né? E eu acredito que com o passar dos anos essa iniciativa vai se tornar mais forte. E, possivelmente a gente vai ver esses novembros azuis se repetindo ano a ano. Então, eu vou iniciar, vou combinar com vocês o seguinte: eu tenho uma palestra sobre próstata, o que é próstata. É bem explicativa. E, inclusive, se vocês quiserem interromper e perguntar alguma coisa na hora, ou depois, acho que fica à vontade, isso ficaria mais interativo, tá certo? Com mais participação de vocês, tá bom? Então, essa imagem aí é uma imagem anatômica, né, mostrando a anatomia dos órgãos sexuais e reprodutores e urinários masculinos, né? Então, veja bem, a próstata é isso daqui, certo? Isso daqui é a próstata. É uma glândula que ela tem uma localização bem interessante com relação à parte urinária, né? Porque ela fica embaixo da bexiga, no meio dela passa a uretra, então ela envolve assim a uretra como se fosse uma gravata no pescoço, entendeu? Então, quando a próstata adoece, quando ela cresce, ela aperta a uretra e aí o homem fica com dificuldade para urinar. Pode chegar, inclusive, a não conseguir urinar e ter necessidade de passar uma sonda e, consequentemente, necessidade de cirurgia, certo? A função dela é interessante. A função dela é muito pouco para o que ela representa em termos de doenças, né? Então, a próstata ela não tem muita função. Ela produz líquido que vai ajudar na nutrição dos espermatozoides. Basicamente isso. Esse líquido produzido na próstata e na vesícula seminal, que é isso daqui, vai se juntar com os espermatozoides que vêm do testículo, e na hora de uma relação sexual
sai o líquido e ocorre a ejaculação. Então, a função dela é muito pouco para os problemas de saúde que ela representa. Então, se a gente pudesse falar como lá em cima, a gente poderia estar dizendo assim, homem, não tem próstata não, né? A gente evitaria um bocado de problema e continuaria vivendo normal, porque o líquido seminal também vem da vesícula seminal, então seria uma solução ideal, mas só que não dá mais para falar, a coisa já está feita há muitos anos já, não é verdade? Mas é isso, a próstata é isso daqui, e essa imagem aqui representa uma coisa interessante, olha só. Isso daqui é o osso, aqui, esse osso aqui. Então não dá para examinar a próstata pela barriga, palpando a barriga, não consegue examinar a próstata, não dá, né? Nem dá para examinar de lado, só tem um jeito de examinar a próstata que é com toque retal, porque ela também está exatamente repousando na frente do reto. Então, infelizmente, a única maneira de examinar a próstata é com o exame digital ou toque retal, né? E é lógico que é um exame constrangedor, como a maioria dos pacientes chegam lá e dizem assim, doutor, esse negócio é uma via de saída, doutor. Aí o senhor está querendo agora transformar numa via de entrada. Mas, rapaz, isso aqui é um exame médico só. Então é uma brincadeira, todo mundo faz essa brincadeira. Quando a gente chegou aqui e disse que alguém ia fazer hoje, começa a dizer é hoje, né? Não, mas é verdade. Não tem como examinar a não ser dessa maneira, tá certo? Então veja bem, as doenças da próstata. A próstata tem duas doenças, tem basicamente 3 doenças. Eu vou falar sobre 2 que são as mais importantes. Ela pode ser acometida de câncer, né? E ela pode também ter uma doença que seria só o aumento da próstata. Ela cresceu e causou problemas urinários. Mas eu vou falar sobre a mais grave primeiro, que é o câncer de próstata. Então veja bem, olha só. O câncer de próstata, ele é o câncer, é o segundo câncer. É o câncer mais comum no homem, tá certo? Ele fica disputando assim, quem é o mais comum com relação ao câncer de pulmão, por causa do cigarro, tá certo? Mas ele é muito frequente, tá certo? É muito frequente. Inclusive, ele aumenta com a idade. Então, se a gente ficar velho, passar dos 100 anos, eu diria para vocês que acho que uns 70% vai ter câncer de próstata, tá certo? Mas isso também não é uma coisa para a gente se preocupar, porque também com 100 anos de idade, a gente já está no final, já velhinho, né? Talvez não tenha tanta importância quanto tem um diagnóstico desse no homem jovem, tá certo? E a segunda causa de morte por câncer no homem. Então, isso é um dado que acontece em todos os países do mundo, principalmente no mundo ocidental. Então, ele é assim, nos Estados Unidos é assim, na Europa é assim, no Brasil também é assim, tá certo? E é devido a isso que existe a necessidade de a gente conversar sobre câncer de próstata. E é devido a isso que existem essas iniciativas como o Novembro Azul, tá certo? Bom, isso daqui é um detalhe com relação à estimativa anual. Esse ano aqui, se não me engano, é 2010. Eu esqueci detalhe, também tem o câncer de pele também. Mas câncer de pele geralmente é aquele tumorzinho pequeno que a pessoa vai lá e tira e fica bom, tá certo? Então o câncer de pele é muito comum no Brasil, por causa da gente ser um país tropical, né? O câncer de pulmão, ele é o segundo ou terceiro mais comum por causa do cigarro, e o câncer de próstata ele está aqui como sendo, assim, tirando a pele, o câncer mais frequente. Esperava-se para esse ano de 2010 46 novos casos, ou seja, por ano, cada ano 46 mil pessoas têm esse diagnóstico no Brasil, tá certo? E esperava também em média de 8 mil a 10 mil mortes por câncer também. Então, assim, comparativamente com a mulher, compara-se ao câncer de mama, mais ou menos, tá certo? E isso dá um óbito a cada 66 minutos. Então, isso é um problema realmente sério que faz com que as sociedades e o governo tentem estabelecer algumas políticas para a gente tentar reverter esse quadro, tentar dar esse diagnóstico de uma maneira mais precoce, onde é possível tratar. Só para lembrar para vocês, há muitos anos atrás, lá na década de 80 para trás, o diagnóstico de câncer de próstata já era, geralmente nos casos, não tinha metástase já. A gente raramente dava um diagnóstico num paciente com um tumor bem inicial, porque a gente não tinha exames para avaliar, a gente não tinha o PSA, né? E depois que surgiu o exame de sangue, que é o PSA, associado com o conhecimento, a difusão de conhecimento da necessidade do exame, a gente teve mais diagnósticos
e teve mais diagnósticos de tumores iniciais quando existe uma curabilidade do tratamento. Se a gente for analisar um homem que nasce hoje, um menino que nasce hoje, a probabilidade dele ter câncer de próstata, só porque ele é homem, é de 3% durante a vida toda dele. Então, é mais ou menos assim, de cada homem que nasce vivo, uma média de quase um décimo vai ter câncer de próstata, é uma incidência muito alta, e a chance dele morrer é mais ou menos 6%. Então, isso é um dado que não tem como a gente mudar, assim, não existe assim, medidas de prevenção, porque na verdade, o fato da pessoa ir no médico não vai evitar o câncer, não evita o câncer. O fato de ir no médico é uma prevenção chamada secundária, onde a pessoa vai procurar dar um diagnóstico inicial quando o tratamento é possível, mas ele não evita o câncer. O que evita o câncer são medidas que a gente pode falar um pouquinho daqui a pouco sobre, que são medidas saudáveis de viver, tá certo? Bom, aqui um pouquinho sobre causas. Então, por exemplo, a gente não conhece ainda a causa do câncer de próstata, a gente tem algumas ideias, né? Possivelmente no futuro a gente vai ter alguns testes genéticos que a pessoa faça e descubra que tem a probabilidade de câncer. Como tem na mama já. A mama já tem lá, a pessoa faz um teste genético e se ela tiver aquele teste, a probabilidade de câncer é tão grande que algumas mulheres fazem mastectomia profilática, né? Como aquela atriz de Hollywood fez, a Angelina Jolie, né? Ela fez, a mãe dela morreu de câncer de mama, ela foi no médico, pegou o sangue e foi olhar, tem um gene lá que diz assim, olha, a probabilidade de câncer de mama é muito alta. Então ela disse o seguinte, eu preciso viver. Aí fez uma cirurgia, tirou a mama, botou a prótese e continuou perfeita e linda, não é verdade? Bom, além disso, da gente não ter conhecimento, mas possivelmente a gente vai ter essa história no futuro, existem alguns fatores que já são conhecidos, por exemplo, idade. Então é muito pouco frequente câncer de próstata abaixo de 40 anos de idade. A faixa etária que geralmente aparece câncer de próstata é em torno dos 60, 65 anos. E à medida que o homem envelhece, maior a chance desse diagnóstico ser dado. É lógico também que muitas vezes são aqueles tumores que a pessoa vai morrer de idade e não do tumor, tá certo? Mas é uma coisa que é interessante. Quanto mais a gente vive, mais a gente tem essa possibilidade, tá certo? Hormônio também. Existem alguns hormônios que estão relacionados ao câncer de próstata. Então, durante muitos anos, existe uma ideia de que o hormônio masculino, que é a testosterona, seria um fator que estimula o aparecimento do câncer. E durante muitos anos, essa funciona como sendo uma das maneiras de tratar. A gente tira o hormônio masculino para tratar o câncer. Mas cada vez mais, algumas novidades surgem dizendo que talvez esse não seja um motivo. Então tem homens que têm testosterona normal ou alta e não tem câncer. Tem homens que têm testosterona baixa e fazem reposição e não estão também aumentando o risco de câncer de próstata, que é uma novidade realmente. A gente tinha esse conceito anteriormente, tá certo? Uma coisa é certa, a história familiar é importante. Então, se alguém tem na família um parente no caso de primeiro grau, então parente de primeiro grau seria ou pai, ou irmão, ou filho. Então, alguma pessoa de primeiro grau com câncer de próstata, o risco duplica. E se a gente tiver dois parentes, duplica de novo. Então, quanto mais parente existir, mais provavelmente é uma causa genética hereditária e, consequentemente, o risco é maior. Então, por isso que a gente considera que pessoas que têm um familiar com câncer de próstata têm mais risco de ter câncer de próstata e a gente chama a atenção para essa pessoa, para ela ir no médico mais frequentemente ou mais cedo do que o normal, tá certo? A raça também é um fator. Então, por exemplo, no Brasil existe uma miscigenação muito grande, mas nos outros países onde essa miscigenação é menor, eles conseguiram identificar que no afrodescendente, no homem negro, o câncer de próstata ele acontece com mais frequência e mais precocemente do que no homem caucasiano ou branco, tá certo? Como o Brasil é uma mistura de raças, a gente não usa essa questão da raça para diferenciar a necessidade de examinar. Mas na Europa eles consideram que o homem branco lá precisaria começar o exame aos 50 anos e o homem negro aos 45, tá certo? Então a gente usa isso porque a gente é uma mistura. Todo mundo aqui é misturado, graças a Deus, não é verdade? Com relação ao país também é interessante. Por exemplo, tem alguns países que não têm tanto câncer de próstata quanto outros. Tem um trabalho interessante, porque
é conhecido assim, que lá na região da oriental, da China e do Japão, tem menos câncer de próstata. Isso é estatisticamente determinado já. Então eles fizeram uma pesquisa com as pessoas que saíram do Japão e iam morar nos Estados Unidos. Então o que é que eles perceberam? Que a pessoa que mora no Japão tem 10 vezes menos câncer de próstata do que o americano. Quando um japonês se mudava para lá, depois de alguns anos ele começava a ter mais risco do que o irmão que ficava. E o filho dele, que nasceu lá numa outra cultura, com outra cultura alimentar, já tinha mais risco do que o primo que ficava no Japão. Então isso mostra que os fatores ambientais são importantes no aparecimento. E desses fatores ambientais, a alimentação é fundamental. Então a alimentação rica em gordura, né? A alimentação da gordura animal, da proteína animal, ela favorece ao câncer. Como favorece a doença cardíaca, a todo tipo de doença, não é verdade? E a alimentação mais natural, com mais frutas, com mais verduras, uma alimentação mais parecida com a alimentação do japonês, ela diminui a chance. Então aqui realmente é onde a gente pode evitar, se alimentando direito. Então a alimentação é fundamental, é lógico que isso é a vida inteira. Então a gente tem que ensinar os nossos filhos, porque a gente já está com uns 40, 50, nasceu no interior, aí é difícil acabar mudar a dieta lá do interior, né? Quem nasce no interior realmente não consegue. Mas a gente pode trabalhar para os nossos filhos ter uma alimentação melhor e ter menos risco. A gente também pode trabalhar para a gente ter menos risco também. Porque uma alimentação saudável vai ser para o coração, para a mente, para a próstata, para o intestino, tá certo? Então, a única maneira da gente prevenir é se alimentando direito, fazendo atividade física, pegando um pouquinho de sol, desde que não pegue câncer de pele, né? Um solzinho 1 hora por dia, tá certo? E também tem dados que falam que ter atividade sexual é bom também para prevenir. Então, só coisa boa, não é verdade? Só coisa boa. Bom, hoje em dia existe uma grande discussão como fazer a prevenção do câncer de próstata, porque a gente aprendeu nos últimos anos que basicamente todo homem tem a necessidade, a obrigação de um urologista fazer o exame da próstata, que consiste em 2 exames: tirar sangue para colher o PSA e fazer o toque retal, tá certo? Então isso é o padrão, né? E a recomendação daqui da Sociedade de Urologia, no caso brasileira, é que aos 45 anos de idade em diante, os homens façam isso. Então essa recomendação do Brasil é essa. Só que a gente está tendo muitas novidades nesse campo, né? E talvez a gente tenha algumas mudanças. Por exemplo, nos Estados Unidos eles estão querendo agora aumentar isso para 55 anos de idade, tá certo? E muito provavelmente, em vez de ser anual, ser feito a cada 2 anos. Então está tendo um abrandamento, mostrando que aquela necessidade de todo exame todo ano, às vezes seria exagerado. Então isso é uma coisa que está em transição, que está sendo muito discutido, né? Mas de alguma maneira é o seguinte, veja bem, o objetivo é o seguinte, é saber se a pessoa tem um tumor. Então o que é que o paciente faz? Ele vai dizer assim, o que é que eu sinto, né, quando eu tenho um tumor de próstata? Na verdade, na fase inicial o tumor não causa nenhum sintoma, a pessoa não sente nada. Então se a pessoa não sente nada, ele vai esperar ter alguma coisa para ele ir? Não, ele teria que ir no médico para fazer uma avaliação. Então essa avaliação chama-se screening ou prevenção, e a gente tem essa discussão, qual é a melhor época, qual a melhor idade para iniciar, provavelmente 45, 50 anos, e quando parar também. A gente para lá para os 75, não tem necessidade mais de examinar, a não ser que a pessoa tenha alguma queixa, né? Tá certo? Mas uma coisa é certa, não tem necessidade de realmente fazer isso todos os anos. Se a pessoa vai no médico, o exame é normal e perfeito, ele pode dizer assim, rapaz, agora vem daqui a 2 anos, né? Então, assim, tudo também é uma questão de cultura, né? A gente acostumou todo mundo ir anualmente. Na hora que a gente começa a mudar agora para 2 em 2 anos, as pessoas às vezes vão relaxar demais e não vai nem com 3 anos, quanto mais com 2, na verdade. Então, é uma coisa que a gente está discutindo para decidir qual é a melhor maneira. Mas realmente a melhor maneira é começar com 45 ou 50 anos. Essa pergunta que você fez, se tem que colher o exame, ou tem que fazer o exame da próstata, veja bem, quem decide é o paciente e o médico. Então veja, olha só, se a pessoa quiser, chega lá na consulta e ele diz assim, olha, eu ainda faço assim, eu disse, olha, a consulta para fazer o screening é com
exame da próstata e com PSA. Então, se eu fizer o toque retal agora, eu não posso escolher o exame do PSA agora, eu tenho que fazer com isso com mais um dia ou dois. Então, se a pessoa, só é você se organizar para fazer o toque retal naquela hora e só colher o exame de sangue daqui a 2 dias. Muitas vezes o paciente diz assim, doutor, a gente nem se conhece, você já está querendo fazer isso comigo? Então vamos deixar na segunda vez? Então tá bom, eu faço o exame, venho depois. Então, é uma questão que é negociada. Se a gente for partir do princípio, o princípio basilar da medicina, ele diz o seguinte, você conversa com o paciente, você examina o paciente, depois pede exame. Então se a gente for seguir esse princípio, o correto seria fazer o quê? Conversar, examinar e depois pedir exame. Mas tudo é negociado, porque a gente tem que facilitar a vida da pessoa e aceitar também os conceitos dela. Então, tem gente que chega lá e diz assim, não, hoje não estou preparado. Então, tá bom, então vamos lá, faço o PSA, na volta a gente conversa. Aí eu ainda digo assim, olha, na volta, dependendo do PSA, a gente nem faz, né? É uma mentira minha, né, que eu faço só para ganhar, mas na volta eu chego assim, olha, tem que fazer o toque retal. Tá certo? Então, na verdade, essa questão de fazer antes ou depois não tem como, tá bom? Então, veja bem, olha só. Câncer de próstata, né? Aqui então tem uma figura do toque retal. O diagnóstico é baseado na história clínica. Então, o que é que a pessoa sente? A pessoa às vezes não sente nada. Então, isso não significa que não tenha nada. Tem que examinar, tá certo? A gente vai perguntar a história dos parentes. Ó, tem alguém na família com câncer de próstata? Porque isso muda o risco, né? Tem que examinar a próstata com o toque retal e tem que fazer o exame de sangue chamado PSA. É isso. Doutor, ultrassom, não dá um jeitinho para substituir o toque retal, não? Não dá, não. Não dá, tá certo? Não dá, não, tá certo? Um outro detalhe também é o seguinte, a próstata, olha só, ela é aqui do lado do reto. E a próstata, ela tem câncer mais nessa área aqui, que é do lado do reto. Parece que juntaram assim, o reto e o lugar que tinha câncer para poder facilitar o médico examinar. Porque se tivesse câncer mais aqui, a gente não conseguia examinar, não. Mas é mais nessa região, tá certo? Então, realmente tem que examinar. Agora tem uma coisa interessante também, que é um detalhe prático. A gente tem que falar com todos os médicos para fazer o PSA, porque olha só, não tem urologista em todas as cidades do estado. Não tem. Aqui no Rio Grande do Norte, se a gente for analisar, tem urologista em Natal, Mossoró, Currais Novos, Caicó, acho que é Açu, mas não tem. E nas outras cidades, o paciente vai fazer o quê? Vai ter que vir para uma outra cidade? Então, não dá para todo mundo da população ser atendido pelo urologista. Não tem condições. São 40 a 50 urologistas só. Então, é o seguinte, pelo menos o PSA, vai no médico, faz o PSA. Se o PSA estiver normal e a pessoa não tiver condições de ir para o urologista, tá bom, tudo bem, é melhor do que nada. Se o PSA estiver alterado, tem que ir no urologista. Entendeu? Então é isso. A gente tem que também falar com o pessoal que trabalha na estratégia de saúde da família, no PSF, para fazer uma vez no ano o exame. Dependendo do resultado, ele encaminha ou, às vezes, não consegue encaminhar. Esse é um detalhe. A gente tem que trabalhar de uma maneira que estruture melhor o sistema para poder, com certeza, a gente fazer isso, tá certo? Mas vocês que estão aqui, com certeza, têm acesso ao urologista e o melhor é fazer os 2 exames. Porque isso aqui é igual a investigação policial. Você tem que pegar todas as pistas. Você não pode deixar de olhar uma impressão digital, tá entendendo? Então você tem que olhar todas as pistas para conseguir dar o diagnóstico, tá certo? Quando a gente tem algum problema, veja bem, nem o toque retal é certeza de que tem câncer, nem o PSA é certeza também. A gente precisa, igual aqui a São Tomé, só acredita vendo. Então quando a gente suspeita de alguma coisa errada, ou no toque ou no PSA, a gente tem que pedir uma biópsia. Então a gente pega uma biópsia que nada mais é do que o paciente ir no ultrassonografista ou no urologista e ele entrar com a agulhinha pelo reto e tirar um pedacinho daquele lesão. Aí ele tira aquele pedacinho e manda para o patologista. Então, eu sempre até gosto de falar isso para os pacientes o seguinte, olha, quando o médico pedir uma biópsia de próstata, lembre que são 2 exames, é ultrassom e o resultado da biópsia. Porque às vezes o paciente faz, aí vai no médico só com um. Aí ele só faz, primeiro que ele também tem uma sedação, porque esse negócio aqui dói um pouquinho. Então ele toma uma sedaçãozinha, nem lembra. Aí quando chega no resultado, diz, cadê o outro resultado? Que outro resultado? Não, mas são 2 exames. Aí realmente ele vai lá e busca o outro resultado e traz. Então, quando tem uma alteração no PSA, tá certo? Ou quando tem uma alteração no toque, ou nos 2, aí existe uma suspeita, olha só, suspeita de neoplasia.
E quando tem suspeita de neoplasia, tem que ter a confirmação. E a confirmação é feita pela biópsia. Então esse é um exame. É lógico que não é um exame isento de risco. Não é isento de risco, por quê? Porque a gente vai furar. Você fura, sangra, né? Tem sangramento como complicação. E outro detalhe também é o seguinte: a gente vai entrar pelo reto, que está cheio de fezes, assim, lógico que vamos preparar, com antibiótico, e vai furar para dentro da próstata. Então tem risco de infecção também. Então é um exame também que tem seus riscos, tá certo? Mas tem que ser feito. É desse jeito que faz em qualquer lugar do mundo. Aqui na Europa, nos Estados Unidos, em São Paulo, lá no Círio, no Einstein, é do mesmo jeito. Aqui no UOL faz, a gente está aqui fazendo já esse exame. Lá na Liga também faz, então são poucos lugares, mas realmente está sendo feito, tá certo? Quando se faz esse exame aqui, e o resultado lá mostra assim, câncer de próstata, aí a gente entra no segundo etapa, que é o seguinte: como é que eu vou tratar, tá certo? Um detalhe também com relação aos sintomas é o seguinte: quando o tumor é na fase inicial, a pessoa não sente nada, não sente nada. Às vezes, e é interessante falar, a próstata, ela nem sempre só tem uma doença, às vezes ela tem as duas doenças. Ela tem a próstata aumentada e ela tem o câncer de próstata. Então muitas vezes a pessoa sente alguma queixa da próstata aumentada, e quando a gente vai investigar, a gente descobre o câncer de próstata, mas no início não causa sintoma nenhum. Quando o tumor começa a crescer, aí ele começa a crescer, começa a obstruir a uretra, começa a dar dificuldade para urinar, né? E quando o tumor tem metástase, então a gente tem metástase nos ossos, aqui é um exame mostrando várias metástases ósseas, tem dor. Então tem dor na coluna, dor na bacia, dor na perna. Aí a gente, quando vai examinar, às vezes é um câncer de próstata, tá certo? Então, essa sintomatologia, lembrando, o mais importante, gente, é o seguinte: não precisa, não há, como o tumor não causa sintoma nenhum, às vezes a pessoa diz assim, eu não estou sentindo nada, até que eu vou no médico. Mas é o seguinte: se você não faz a prevenção, você às vezes perde a possibilidade de dar um diagnóstico inicial e vai chegar nessa fase do médico, quando uma cirurgia já não tem mais jeito. Bom, veja bem, a próstata crescida é chamado de hiperplasia prostática benigna, certo? A hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento da próstata sem câncer, ele não vira câncer, não. Mas o que acontece é o seguinte: a pessoa tem a próstata lá e está envelhecendo, então o risco de surgir um câncer depois existe. A idade é um fator de risco que ele cada vez mais aumenta. Então, ele não tem jeito. Também não tem que se desesperar não, entendeu? Você não vai ficar todo desesperado não. É o seguinte: viver é perigoso, né? Viver é perigoso e a gente está sujeito a esses problemas. Mas ele deve ter tido uma hiperplasia prostática benigna, foi investigar, não tinha câncer. Isso daí realmente causa alguns sintomas urinários, dificuldade para urinar, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá certo? Mas assim, uma doença não vira a outra. As duas doenças aparecem ao mesmo tempo, tá certo? Tratamento então, olha só. Eu dividi aqui o tratamento em 3 opções. Quando o tumor está inicial, localizado na próstata, tá certo? Quando ele é um tumor já que invade as estruturas vizinhas, como vesícula seminal, por exemplo, e quando ele tem metástase, tá certo? Então vamos começar pelo mais inicial. Então veja bem, como é que a gente trata uma pessoa que tem um tumor localizado? Aí vai depender das características do tumor, porque cada tumor em cada pessoa, no futuro vai ser tratado de um jeito diferente, porque existe a individualização do tumor, a relação entre o paciente e a doença. Mas de uma maneira geral, a gente hoje em dia faz o seguinte: a gente divide assim: tumores de próstata que são tumores malignos, mas assim, mais bonitinhos, digamos assim, chamados tumores de baixo risco. Por quê? São tumores que já se viu que eles, muito provavelmente, não vão causar nem a morte, nem metástase, tá certo? Tem tumores de alto risco, agressivos, brabos, assim, que eles, se a gente não tratar logo, a pessoa vai ter problema, tá certo? Então, veja bem, quando a gente tem um paciente que tem um tumor com características bem, assim, um tumor maligno, mas com características bonitinhas, assim, é um tumor que parece quase uma próstata normal, que tem um PSA baixo, que no toque retal não tem muita coisa, ou seja, um tumor muito inicial. Então tem, inclusive, está sendo muito estimulado, não fazer nada e fazer uma coisa chamada vigilância ativa. Que é o seguinte, olha só, a pessoa, o tumor ele tem uma velocidade, ele cresce, ele vai aumentando.
Mas em algumas pessoas ele aumenta muito rápido e outras muito lentamente. Então, se a pessoa tem um tumor daqueles que aumenta lentamente, que é muito pequeno, então por que danado ele precisaria se tratar nesse momento? O tratamento tem efeitos colaterais. Então ele pode ficar acompanhando com o médico, fazendo PSA, repetindo a biópsia e vendo se esse tumor cresce ou não. Se ele é um tumor muito lento, a pessoa vai levando. Chega lá na frente, se precisar, se opera ou faz radioterapia. Tá certo? Se por acaso no meio do caminho ele cresceu, vai lá e intervém. Então, na verdade, esse tratamento chamado vigilância ativa é uma estratégia que tem o seguinte objetivo: evitar um procedimento muito inicial, muito precocemente, que tem a cirurgia e a radioterapia tem efeitos colaterais, e ficar de olho, vigilante, ativamente assim, pega a pessoa pelo pé, tá certo? Para não ter risco do tumor crescer demais e a pessoa perder, tá certo? Esse tratamento ele começou na Europa, e aí vocês vão considerar o seguinte: começou lá nos países nórdicos, lá, Suécia, Noruega, aquele pessoal bem tranquilo, pessoal de sangue frio, né? Primeiro problema desse tipo de tratamento é a ansiedade que dá, né? A gente gera uma ansiedade. A pessoa saber que tem um tumor que não está tratando dá ansiedade. Nem todo mundo consegue suportar essa ansiedade. Então realmente tem que ter uma população assim diferenciada. Então lá começou isso, né? E eles têm já mais de 20 anos fazendo isso. Existem algumas falhas, mas a gente tem que ficar, se a gente não é, o médico nem a ciência, ela é 100%. Algumas falhas vão acontecer. Mas quando a gente analisa aquela população todinha que foi tratada desse jeito, eles se beneficiaram. No geral, assim, o grupo se beneficiou, uma pessoa ou outra teve prejuízo. Então, aí os médicos e a sociedade médica, a ciência, ela considera o seguinte: assim, o que vale mais é uma pessoa, aquele grupo todo. Aí o grupo todo tem mais força do que uma pessoa só. É um tratamento arriscado, a gente tem que falar isso para o paciente, que não dá para dar certeza absoluta, mas com os dados que a gente tem um certo controle disso. Realmente, ele fez uma opção boa, eu acho que ele fez uma opção boa, mas tem esse risco mesmo, tá certo? Isso é um detalhe que é uma negociação entre o médico e o paciente. Os dois têm que saber o risco que a gente está tomando, tá certo? O paciente tem que consentir. E eu também falo sempre o seguinte: quando eu tenho uma situação dessa, eu digo: meu amigo, vá para casa, chame a mulher e os filhos, converse e venha todo mundo aqui, porque senão não dá certo. A possibilidade do que é benigno se transformar em maligno é vista que o senhor retratou que uma direção da equipe que já foi diagnosticado no médico que existe um tumor e que o médico, através do procedimento, vai tentar conter o crescimento e vai descer no estado. Com o passar da idade, o senhor também falou que há um envelhecimento da próstata. Aí há uma relação desse tumor com o envelhecimento da próstata, para que ele, no início, quando ele apareceu, era benigno, estava sob o controle da medicina. Depois, com o envelhecimento da próstata, ele também pode mudar de estágio. São duas coisas diferentes. O tumor benigno, chamado de hiperplasia prostática benigna, ou próstata aumentada, ela não vira câncer, certo? Mas um tumor de próstata maligno, que tem características boas, o PSA baixo, uma alteração do toque retal pequena, e também o patologista é fundamental. O patologista ele vai olhar e vai dizer assim: olha, esse tumor aqui ele parece um tumor bacana, assim, não é muito agressivo não. Então, com o passar do tempo, esse tumor que era aparentemente pouco agressivo, ele pode se tornar mais agressivo. Então é por isso que na vigilância ativa, dessa maneira de tratar, é necessário que o paciente vá de 3 em 3 meses do médico fazer o PSA, porque se o PSA está mantendo-se estável, significa que o tumor não está crescendo. E também a necessidade de repetir a biópsia também, porque a biópsia ela é quem vai definir o comportamento do tumor, a aparência dele, a malignidade dele. E às vezes ela muda. Então a gente tem que repetir a biópsia, inclusive, para poder ter certeza de que não está tendo essa mudança. Na Europa, há 3 anos atrás, eles publicaram um trabalho que eles fizeram um exame de prevenção só com PSA. Porque eles fizeram da seguinte maneira: não dá para fazer toque retal em todo mundo, eu quero examinar a população inteira de uma região, então é mais fácil colher no sangue. Todo mundo pode colher sangue, mas
para ir no médico fazer toque retal era mais difícil. Então eles fizeram lá só com PSA. Então o PSA é muito bom, mas o PSA falha. Então quando a gente vai analisar um caso, o ideal é que façam os 2 exames. Digamos assim, vamos imaginar porcentagens. Se a gente for analisar, por exemplo, de cada 100 casos que a gente atendeu aqui no hospital com câncer, provavelmente uns 70% estava alterado o PSA e uns 30% estava alterado o toque retal, a próstata no toque. Então, quando a gente analisa percentagem, o PSA acerta mais. Mas se a gente quiser uma avaliação mais completa, tem que fazer os 2. Então, é uma soma. O toque retal, as informações do toque, com as informações do PSA, tá certo? A ultrassonografia que o médico que todo mundo faz, ela depende da maneira de fazer. Então, por exemplo, ultrassonografia que a gente vai fazer lá no laboratório, pega o aparelho, bota aqui pela frente, mostrando assim a próstata, olhando pela frente, não serve de nada para diagnóstico de câncer. Teria que ter ultrassom transretal. E geralmente o ultrassom transretal só faz na hora da biópsia. Então, ultrassom é só para biopsiar, certo? E basicamente o que vale mesmo é o PSA e o toque retal, tá certo? Aí entra na seguinte situação: já tem paciente que foi no consultório e tem um PSA um pouquinho alterado, não era tão alto. O normal do PSA, dependendo da idade, é até 2,5 ou até 4, 2,5 para jovens e 4 para homens mais idosos. Ele tinha assim 3,5 quase. E eu disse: olha, eu teria que fazer o toque retal. Ele se recusou. Eu disse: tudo bem, se o senhor não fizer, a gente tem uma chance de 20% de dar o diagnóstico. Se você quiser correr esse risco, eu acho que ele tem todo o direito de decidir isso. Mas eu tenho a obrigação de dizer isso para ele, porque a autonomia do paciente é fundamental. Ele só faz o exame se quiser. Está entendendo? Aí eu explico para ele: olha, a gente vai diminuir esse risco, vai ter esse risco de não dar esse diagnóstico nessa probabilidade. Você aceita correr esse risco? Aceita. Bom, então é uma decisão pessoal, tá certo? Mas é isso. PSA, se a gente tiver acesso ao urologista, o melhor são os 2 exames, tá certo? Bom, então veja bem, eu falei sobre um tratamento chamado vigilância ativa, que ele existe, tá certo? E pelo fato das cirurgias e radioterapias causarem muito efeito adverso, muito efeito colateral, a gente tem a necessidade de falar sobre isso e também fazer um consentimento familiar para fazer esse tratamento, tá certo? Além disso, entra a questão da cirurgia. Então, a cirurgia é o tratamento mais conhecido para o câncer de próstata, quando ele é inicial, e consiste na retirada da próstata. O médico vai lá e retira a próstata completamente, próstata completamente, junto com a vesícula seminal, tá certo? Ela pode ser feita cirurgia aberta, então a gente vai lá, faz um corte na barriga e tira a próstata. Ela pode ser feita com laparoscopia também, faz aqueles furinhos e retira a próstata também. Ela pode fazer também com uso de robô, lá em São Paulo tem isso aqui para melhorar, tá certo? Mas é o seguinte: quando a gente analisa os resultados, cirurgia com aberta, laparoscopia e robô, o resultado final de chance de cura é muito bom, em torno de 90%. E tem 3 problemas que a cirurgia acarreta, que a gente tem a obrigação de falar para o paciente. Na hora que eu tirar a próstata, você lembra que eu falei que a próstata produzia um líquido seminal? Então, quando a gente retira a próstata junto com a vesícula seminal, consequentemente o homem não consegue mais ejaculação. Ele consegue às vezes ter ereção, ele consegue ter relação sexual, ele tem prazer, mas não sai nada, porque eu retirei a próstata e a vesícula seminal. Então isso aí é em 100% das pessoas, a gente tem que explicar isso, certo? Alguns homens, dependendo da idade dele, do tamanho da próstata, do tamanho do tumor, alguns homens vão ter problemas de ereção com a cirurgia. Mais ou menos assim, de cada 10 homens que se operam, 6 homens conseguem manter a atividade sexual com ereção e os outros 4 não, aí tem que tomar remédio tipo Viagra, Cialis, fazer prótese, entendeu? Então a gente tem que explicar isso também. E como a próstata ela é muito próxima, ela participa da continência. Na hora que eu retiro ela também pode dar incontinência urinária. É lógico que a incontinência acontece assim, de cada 10 homens acontece em um homem. Tá certo? Então, esses são os problemas da cirurgia. Ejaculação vai acabar, potência sexual ou ereção, rigidez peniana vai diminuir
em alguns casos muito ou pouco, e incontinência pode acontecer. Se houver incontinência, aí a gente vai tentar tratar com remédios ou com cirurgia. Tudo que acontece com complicação tem tratamento. Também tem esse detalhe também que a gente tem que explicar. Olha, é o seguinte, acontece, mas tem como tratar. Porque senão a pessoa começa a ficar triste, desgostoso, né? Aí não dá certo. O outro tratamento também é a radioterapia. É um tratamento também curativo, olha só, consegue curar também. E a radioterapia ela tem várias maneiras de fazer. Tem a radioterapia que faz aqui em Natal, lá na Liga, excelente equipamento, um dos melhores do Brasil. A pessoa vai lá, é irradiada a próstata. O tratamento de radioterapia demora 2 meses e meio. Todo dia a pessoa vai lá, de segunda a sexta, e vai irradiando, até que no final ele matou a próstata todinho, tá certo? É lógico que também ele não consegue só tratar a próstata, ele também vai irradiar um pouquinho às vezes a bexiga, o reto, os nervos da ereção também, tá certo? Ou então faz esse tratamento aqui, que o médico vai lá, anestesia o paciente e fura a próstata assim, a próstata fica quase como uma tal de pirulito, fura cheio de agulha e coloca lá dentro da agulha uma sementezinha radioativa, aí aquilo ali mata o tumor da próstata, tá certo? Bom, radioterapia ela também causa alteração de ejaculação, ela também causa problemas de ereção e ela também causa incontinência, quase na mesma proporção que a cirurgia. O detalhe é que a radioterapia muitas vezes demora alguns meses ou anos para tudo isso aparecer, e a cirurgia, quando tem o problema, aparece logo, tá certo? Por causa desses problemas aqui, por causa desses problemas de disfunção erétil e incontinência urinária, por causa disso, e pelo fato de ter muitos tumores, assim, tumores de baixo risco, é que nos últimos anos está tendo uma ideia de fazer o seguinte: gente, vocês têm tumor de próstata, mas se vocês conseguirem suportar essa pressão psicológica, a vigilância ativa seria uma opção, porque vocês vão vivendo e a gente só vai tratar quando realmente o tumor tiver algum sinal de que ele está se tornando mais agressivo. E aí uma coisa interessante também é o seguinte: com os dados que a gente tem agora, que seria PSA, biópsia, a gente pode falhar. Então existem trabalhos, estudos, para tentar identificar outros fatores que a gente não tem ainda, para poder você diferenciar que paciente pode fazer isso com mais segurança e que paciente não faria isso e teria que partir diretamente para a cirurgia ou para a radioterapia, tá certo? Quando o tumor está muito crescido localmente, quando ele já começa a envolver, já cresceu muito, envolveu a bexiga, a vesícula seminal, aí nessa situação aí realmente o tratamento de radioterapia é o melhor. Esse aqui é o tratamento como faz na Liga, né, um aparelho de radioterapia externa. E quando o paciente já tem metástase, quando ele já tem uma metástase no osso, por exemplo, na bacia, na coluna, aí não adianta tirar a próstata, porque o tumor já se espalhou no organismo. Então, se você tirar a próstata, ele está com outro tumor no outro local, porque não adiantou nada. E ainda teve os efeitos colaterais. Então, numa situação dessa, melhor é tratar com hormonioterapia. Aí a gente vai dar hormônios ou quimioterapia. E a gente vai ter sucesso. O PSA vai cair, mas não é mais um tratamento curativo. Depois de um certo tempo, e aí é muito relativo, cada paciente tem esse tempo, depois de um certo tempo, o tumor começa a ficar resistente ao tratamento e a gente vai mudando para a segunda linha, terceira linha, e no final, muitas vezes a gente não consegue sucesso e a doença vence realmente a batalha, tá certo? Então, a gente tem que trabalhar para evitar que isso aconteça. Esse é o nosso objetivo, não aparecer nessa fase. E realmente a única maneira de trabalhar, de conseguir isso, é fazer com que o homem vá no médico. Então, o homem é um bicho danado, viu? Então a mulher tem que ficar em cima, a mulher tem que ficar cobrando o cabo lá, aí vai no médico. Os pacientes vão no consultório e dizem assim: doutor Paulo, é o seguinte, minha mulher está enchendo meu saco para que eu venha aqui, eu saí ainda bem. Porque ele não vai, né? Ou então a filha ou o filho fica lá: papai, aí não vai com o médico, não, tem que cobrar. Porque o que acontece é o seguinte: a doença é muito frequente e quando tem metástase, realmente a gente não tem mais possibilidade de curar, tá certo? Bom, eu falei para vocês que eu ia falar agora sobre outro problema da próstata, que também é muito frequente, que graças a Deus não é tumor, que chama-se hiperplasia da próstata, ou seja, próstata aumentada. Esse aqui começa mais cedo, começa lá com os 40 anos de idade, 45, e acomete muito mais homens do que o câncer. Mas graças a Deus, ele realmente não causa tantos problemas quanto o câncer de próstata, tá certo? Então, 80 a 90% dos homens, se a gente considerar a faixa etária de 80 anos de idade, vão ter esse problema, né? Nem todo mundo, hoje em dia, graças a Deus, gente, tem remédio
Porque antigamente, antes da década de 90, quem tem a próstata aumentada operava, né? Hoje em dia trata com remédio e quando o tratamento clínico não consegue resolver o problema, a pessoa vai para a cirurgia, tá certo? Isso daqui é uma figura da próstata, né? E da bexiga. Então, o tumor de próstata dele é mais aqui na periferia e a hiperplasia é mais aqui no meio. Então, quando a próstata começa a crescer aqui, aí começa a entupir o canal. E aí, consequentemente, o que acontece? A pessoa não consegue urinar direito. Então, o que é que o cara diz assim? Doutor, é o seguinte, quando eu era menino, eu fazia xixi, se eu botasse para cima, ia lá mais alto que eu. Hoje em dia, se eu for fazer xixi, já vai olhando o sapato já. Entendeu? Então é isso. O jato urinário vai diminuindo, porque ele tem que passar por um canal que está fechado. Então não tem jeito, tá certo? Então, o jato fraco é um sintoma. Então o cara diz assim, doutor Paulo, é o seguinte, eu vou no banheiro, urino, mas é como se eu tivesse nem urinado, porque a vontade ainda continua. Por quê? Porque ele não consegue esvaziar a bexiga toda. Certo? Às vezes tem retenção urinária, chega no pronto-socorro para passar uma sonda. Pode acontecer. Então vai lá para o ambulatório de urologia, lá para a Helena passar uma sonda. Chegou aqui, tem que brincar com ela, né? Mas também dá o seguinte, arde para urinar, urina mais vezes de dia, urina mais vezes de noite, né? Então esses sintomas de urinar mais vezes que o normal, de dia ou de noite, de ter vontade de urinar e não conseguir chegar no banheiro. Quem diz, doutor, é o seguinte, uma vez eu cheguei em casa, quando eu estava no elevador, deu a vontade de urinar, eu urinei ali mesmo, não consegui segurar. Então é isso, é a próstata aumentada. Ainda bem que a gente consegue tratar isso com remédio, tá certo? Como é que a gente dá esse diagnóstico? A gente conversa com o paciente, pergunta essas coisas. Então tem, lá no ambulatório tem umas perguntinhas que a gente faz, cada salinha está lá, não, Helena? Do lado lá. Pergunta isso, pergunta aquilo, né? Tem um score de sintomas. A gente tem que examinar a próstata, porque esse homem, ele tem a mesma idade de câncer de próstata. Ele tem a mesma idade do homem que tem câncer de próstata. Então o toque retal ele serve para a gente ver se tem câncer, pode ter os dois, né? Mas também para a gente ver o tamanho da próstata. Ele vai fazer alguns exames, dentre eles o PSA, por quê? Porque na mesma faixa etária que ele está, existe o risco de câncer de próstata também. E o PSA também ajuda a gente a fazer o tratamento. E aqui nesse caso ele vai pedir ultrassonografia, porque a gente tem que analisar como é que está o tamanho da próstata, o ultrassom vai ajudar, a gente vai ver como é que está, se está retendo urina, a ultrassonografia vai ajudar, mas assim não vai aqui analisar com esse ultrassom câncer, tá certo? A gente está vendo outra coisa. E a gente vai tratar com remédios. Então aqui são os remédios que tratam. Então a gente trata com remédio que o mais frequente, o mais comum. Professor, Oi? Eu acho que eu perdi. A ultrassonografia pélvica é Pélvica, exatamente. Esse exame aqui, tem uns exames que eles agem aqui na próstata e fazem com que a próstata que está apertando assim, ela relaxe, aí a urina sai melhor. Tá certo? Chama-se alfa-bloqueador, o nome do remédio, tá certo? São esses aqui. Tem remédio que reduz o tamanho da próstata, faz com que ela diminua. Ora, você diminui, é igual uma lombada de estrada. Se você tem uma lombada muito alta, o carro tem que fazer uma força maior para passar. Se ela é mais baixinha, passa mais fácil. Então, o remédio diminui também, são os inibidores, assim como a alfa-redutase. Os caras descobriram também que o Viagra também ajuda a urinar melhor. Então, um dos remédios que a gente usa é Viagra. Aí lançaram agora um Cialis diário, que é o mesmo remédio para melhorar a ereção, que faz com que a pessoa urine melhor também, certo? De maneira que a gente consegue tratar isso com remédios. Vai tratando com remédio, a pessoa vai usando. Não é um tratamento curativo, gente. Eu não vou curar a pessoa, mas eu vou fazer com que ela urine bem, tenha uma boa qualidade de vida, tá certo? Chega uma hora que a pessoa diz assim, doutor, eu estou cansado com mais remédio, eu quero me operar. Aí raramente você vai e opera. Ou então o remédio não está dando certo. Doutor, o remédio é muito bom, mas eu não estou bem ainda. Aí numa situação dessa vai ter... O toque retal ele é importante porque o câncer ele deixa algum nódulo bem na parte da periferia, bem na superfície da próstata, tá certo? E a hiperplasia só faz um aumento, tá bom? Então ele consegue. Então quando a próstata está grande, a gente vai operar a próstata. Mas só que é o seguinte, dessa cirurgia aqui a gente não vai entrar a próstata inteira, a gente vai entrar só aquela parte que está entupindo lá o canal. Então veja bem, a gente tem aqui, ó. Eu tenho uma próstata aqui com essa área aqui crescida, então eu vou ter essa área aqui com a chanfita. E vai urinar melhor. O objetivo da cirurgia aqui é fazer com que a pessoa urine melhor. Só isso, tá certo? Vamos lá, mais um?
Então veja bem, a gente pode operar fazendo cirurgia de RTU, fazendo pedacinhos, né? Pode fazer a cirurgia tirando com o dedo também a próstata aqui. E pode fazer tratamento também de alternativos. Então os caras inventaram de tudo já inventaram. Injeção de álcool absoluto aqui na próstata, injeta álcool absoluto na próstata murcha. Injeção de botox na próstata, já fizeram isso também. Injeta botox, ela relaxa, fica a barriga melhor. Entendeu? Hoje em dia o que estão fazendo também, que é uma novidade, é a embolização da artéria prostática. É um tratamento que está muito comentado, mas é um tratamento ainda assim, investigativo, tá certo? Investigativo, tá certo? Agora uma coisa interessante é o seguinte, quem faz esse tipo de cirurgia não retira a próstata inteira, gente. Então ele tem risco de ter câncer de próstata ainda. Agora essa cirurgia aqui não causa problemas de incontinência nem de disfunção erétil tão grande, tão frequente quanto a cirurgia da retirada da próstata total. Aí muito paciente diz assim, doutor Paulo, já que você vai operar essa próstata, arranca essa próstata toda. Eu não vejo nunca mais aqui. Rapaz, é o seguinte, o risco é muito alto. Então a gente não vai correr um risco tão alto se você não tem um câncer de próstata. Eu vou fazer uma cirurgia para você urinar melhor. Esse é o objetivo, certo? E agora vou ficar à disposição para perguntas. É muito raro a gente atender um paciente que tem assim 70 anos de idade e tem uma próstata pequena. Geralmente a próstata é aumentada. E é interessante, cada pessoa também tem uma próstata do seu tamanho. Tem homens que têm uma próstata de 40 e tem uns que têm uma próstata de 80 gramas. E tem uns que têm uma próstata de 40 urinando pior do que quem tem com 80. O tamanho da próstata não tem muita importância. A Cristina perguntou se teria... que a gente poderia falar para a gente convencer as pessoas para ir no médico, não é isso? Que falar, com poucas palavras, como seria isso, não é verdade? Então veja bem, eu acho que o mais importante é a gente falar da oportunidade dele se cuidar, porque a consulta não vai ser somente a consulta da próstata, então vai aproveitar para dar uma olhada na pressão, tá entendendo? Tentar ver se para de fumar, tem que juntar tudo isso. Então é o seguinte, você se cuida? Você já está pensando, você não se cuida, quem vai cuidar da sua família então? Quem vai estar responsável por ela? Porque você, se não se cuida, você está correndo risco. Então é isso, eu acho que a gente tem que chamar a atenção da pessoa para ele se cuidar, tá certo? Doutor, eu fiz meu primeiro exame aos 45 anos de idade. Já tenho 54 anos. E eu gostaria de dizer aos companheiros, inclusive depois eu vou fazer a pergunta, doutor, que é uma pergunta engraçada. Todos, quem não sabe, fique sabendo que o exemplo da mulher é um exemplo digno. A mulher, ao fazer, ela faz o toque também, todas as vezes que ela vai, uma vez por ano, o toque. Ela faz contra o câncer de mama, ela faz a mamografia, que é um exame demorado, dolorido, correndo o risco de ter que repetir. Se não dá certo aquele exame, a mulher voltar para sofrer de novo, porque é sofrimento, machuca a mão, dói muito. Eu nunca fiz, mas eu sei porque eu tenho esposa e acompanho. Então, muita gente tem medo de correr o risco de gostar do toque retal. Mas não se preocupe, doutor. A demora, dá tempo de gostar? Não dá tempo nem de gostar. É muito rápido isso. Essa foi boa para descontrair. Doutor, há uma informação pseudocientífica de que só é necessário fazer o toque quando dá um percentual X de alteração no PSA, certo? Ou seja, é a desculpa de alguns para não ir para o toque. Tem fundamento isso ou como é que funciona isso? Então, veja bem, o PSA ele tem uma relação entre o valor dele e a possibilidade do câncer. Tem realmente, certo? Então veja bem, tem uma tabela lá que mostra o seguinte: um PSA de 1, a chance de ter um câncer de próstata é 10%. Um PSA de 3 é mais ou menos 30%.
Entendeu? Então, realmente o PSA, ele serve disso. Mas não dá para dizer que é zero o risco. E aí eu vou citar um exemplo que eu vivenciei há alguns anos atrás. Chegou um paciente no consultório para fazer uma consulta, né? E aí eu conversei com ele, expliquei que a gente ia fazer o toque retal e o PSA, e perguntei para ele se ele queria fazer o toque retal logo ou não. Assim, porque eu prefiro fazer logo. Resolve logo, já está lá, né? Depois já desiste de mim, não é verdade? Aí eu fiz o toque retal e achei um nódulo na próstata dele, muito pequeno. Tá certo? Era uns 4 a 5 milímetros, era muito pequeno mesmo. E aí eu pedi para ele fazer, eu fiz o seguinte, olha, como o toque está alterado, eu vou ter que fazer uma biópsia, não tem jeito. Eu não preciso nem saber do PSA desse indivíduo para fazer a biópsia, eu quero fazer a biópsia. Aí eu pedi para ele fazer o seguinte, olha, você vai sair daqui, eu vou dar aqui o pedido do PSA, e aqui o pedido da biópsia. Então nós fazemos o toque hoje, você faz o PSA daqui a 2 dias, usando o PSA, e depois você faz a biópsia e já vem com os dois para eu ver. E aí ele chegou com o PSA de 0,67. 0,67, abaixo de 1, então é o 10%, tá entendendo? E aí eu disse, olha, tinha lá um fragmento de câncer de próstata. Eu disse, rapaz, é o seguinte, tem um câncer de próstata, não tem jeito. Aí é interessante, porque inclusive o PSA não me influenciou, porque se eu tivesse feito o PSA de 0,67 e feito o toque, eu fiz assim, ou não ter feito o toque, eu ter feito assim, será que isso é um módulo ou não, né? A gente fica naquela dúvida. Então, acontece, não tá, existe realmente. Se eu chego com um paciente com PSA de 10, a probabilidade de ter um câncer na próstata na biópsia é de 60%, mais ou menos. Tá entendendo? Então, cada valor dá uma probabilidade diferente, mas nunca chega a zero. Doutor, meu pai apresentou uma retenção urinária, hoje está com 15 dias. E foi colocada uma sonda e dia 14 ele está voltando para cá para ser avaliado pelo médico, né? A sonda não foi colocada aqui, foi no ofício do gel. E o médico passou a medicação e disse que nós estaríamos retornando aqui dia 14 para que a sonda fosse retirada. E após essa retirada, ele ia tomar soro para que estimulasse a urinar. Caso não houvesse uma disposição urinária, aí seria tomada outras providências. E eu percebo que na bolsa, na mangueira, né, na sonda, na propriamente sonda, apresenta alguns raios de sangue. Aí, preocupação minha, né? Tendo em vista que não é só urina, é sangue, se existe alguma coisa, porque não foi feito nenhum exame ainda, salvo que ele tinha feito no passado, que já apresentava um nódulo, mas por esse preconceito, a gente estava sempre conversando com ele, sempre adiando, e chegou a esse estado. Aí eu pergunto, se porventura ele tem 77 anos, e ele apresenta esses sintomas, nós não sabemos ainda o que é, né? Eu, como filho, já com 48 anos, com que período eu preciso estar com o urologista para fazer esses exames preventivos? Provavelmente seu pai deve ter hiperplasia prostática benigna, que chegou a ter retenção urinária, né? E o que o médico tem que fazer na hora é passar uma sonda, medicar, para ver se ele, depois de uma semana ou duas, consegue voltar a urinar sem a sonda. Está perfeito isso daí. Agora, o fato de estar tendo sangramento tem que ser investigado, porque pode ser pela própria sonda que foi usada, ela entrando lá machuca um pouco de sangue, pode ser causado por infecção, porque a sonda ela propicia a infecção, ou a próstata aumentada. Então são vários fatores, então tem que investigar os rins, a bexiga e a próstata, tem que investigar tudo. Agora, o ideal era esperar um pouquinho para saber o que ele realmente tem, para você tomar essa decisão. Porque pode ser que ele tenha só uma próstata aumentada e não tenha nenhum risco a mais para a família, entendeu? Então é melhor você esperar o resultado do desfecho disso daí, tá certo? Tem que esperar o desfecho para ele ter o diagnóstico correto. No momento, ele tem diagnóstico de retenção urinária por próstata aumentada, mas a gente não sabe ainda tudo, não é verdade? Então acho que você espera um pouquinho mais quando chegar à conclusão final e você toma as suas condutas, tá certo? Ao fazer a ultrassonografia pélvica, ela chega a atingir a parte transretal?
Bom, ela perguntou o seguinte: se na ultrassonografia pélvica dá para ver a parte periférica da próstata, que é onde tem tumor de próstata. Ultrassonografia de próstata é igual a você pensa da seguinte maneira: quando você está olhando uma coisa de perto, você vê melhor. Então, o ultrassom transetal, ele vai examinar a parte periférica da próstata bem de pertinho. Então, você vê todos os detalhes. E o ultrassom abdominal, ele vai olhar a parte periférica da próstata de longe. Então, vê muito mal. Então, a ultrassonografia pélvica ou abdominal não é um bom exame para ver aquela parte que tem o câncer, porque você está olhando bem de longe e ainda com um bocado de coisa na frente. Então, não é bom realmente. Para analisar a parte periférica, que é onde tem os tumores, tem que ser ultrassom transetal, e geralmente a gente faz isso quando faz a biópsia, porque aí associa os dois exames. Nós vamos agora entregar o certificado ao Dr. Paulo, em nome da direção do Sinteste. Certificamos que o Dr. Paulo José de Medeiros participou do primeiro seminário Novembro Azul, promovido pelo Sinteste RN, como palestrante ministrando sobre prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de próstata, que ocorreu no dia 7 de novembro de 2003, Natal, 7 de novembro de 2003, José Rebouças da Costa, coordenador geral, e Vânia Machado de Arce Guerra, coordenadora geral. Então eu convido aqui a companheira da coordenação, Vânia, para nós entregarmos aqui o certificado ao Dr. Paulo. Em nome do Sinteste, estamos entregando esse certificado que é simples, mas é com muito amor, pela brilhante palestra que o Dr. Paulo fez para todos nós. Muito obrigado, Dr. Paulo. Após a palestra sobre câncer de próstata, nós estamos aqui com o Dr. Paulo Medeiros, professor do Departamento de Urologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Dr. Paulo, qual a importância do Novembro Azul para os pacientes, para a sociedade em geral? Olha, a importância é exatamente esclarecer a necessidade do homem ir ao médico, né? O homem, ele geralmente ele não vai no médico, muitas vezes ele vai no médico porque a esposa fica cobrando, a família fica cobrando, e o homem tem muitos problemas, está sujeito a muitos problemas de saúde. Dentre eles, os problemas da próstata. Então, essa estratégia do Novembro Azul foi uma maneira de chamar a atenção do assunto e trazer esse assunto à tona para ser discutido e estimular a consulta do homem no médico.